Olá, pessoal. Meu nome é Jair Cine Filho, falo de Vitória, Espírito Santo. É um prazer estar aqui com vocês na jornada de atualização em ortopedia da SBOT Paraná. Eu fiquei muito honrado com o convite do Fabiano e do Leonardo para estar aqui falando de ombro, junto com meus colegas aí, Beno Endman, Fernando Motes, Leonardo Dal e Armando Secundino. Bom, coube a mim falar sobre suture bridge, indicações técnicas. É preciso voltar em 2004, quando a gente fazia a dupla fileira convencional com âncoras independentes. A gente reconstruía o footprint, mas a gente não agregava grande valor mecânico e existia uma tensão toda na fileira medial. E hoje a literatura não sustenta mais o uso dessa técnica por não haver vantagens clínicas e biomecânicas. Hoje, em 2021, o que a gente faz para reconstruir lesões grandes, com grande tensão e grande potencial de não cicatrizar por conta do tamanho dessa lesão, é reconstruir com dupla fileira em ponte ou dupla fileira com âncoras interconectadas. Uma lesão como essa, traumática, de dois tendões, supra-infra, com boa mobilidade, a gente não só reconstrói o footprint, mas a gente agrega um grande valor biomecânico nessa reparação, facilitando assim a cicatrização. Então, o reparo do manguito hoje, ele tem que ter a característica de ser forte, ter uma boa cobertura do footprint, ser resistente ao afrouxamento e criar uma compressão que se mantém e protege os fatores de cicatrização provenientes do endógeno. A escolha da técnica, então, vai depender da geometria, do tamanho da lesão, da mobilidade e qualidade do tendão, se há falha da estrutura óssea do tubérculo maior, da disponibilidade de materiais, obviamente, e do conforto do cirurgião com a técnica a ser utilizada. Algumas vantagens biológicas e mecânicas da dupla fileira em ponte seria que ela oferece uma maior cobertura do footprint, uma reconstrução mais anatômica, uma maior força de arrancamento, uma maior pressão de contato e uma melhor contenção dos fatores biológicos provenientes do endógeno. Então, quais seriam as indicações? A mais importante indicação para utilizar a dupla fileira em ponte seria lesões grandes, de 2, 3 centímetros ou mais, e com boa mobilidade, que cobrem o footprint, que tem, se você consegue reduzir bem. Essas lesões, em trabalhos biomecânicos e clínicos, mostram que você, com a dupla fileira, tem uma melhor força de fixação e tem uma melhor taxa de cicatrização, utilizando, então, a dupla fileira em ponte. Existem trabalhos analisando custo-benefício e da dupla fileira em ponte em relação à fileira simples, e mostrando que nas lesões grandes, maiores que 3 centímetros, também o custo-benefício é favorável à dupla fileira. Uma outra indicação seria nas lesões onde você tem um comprometimento da estrutura óssea, por exemplo, um cisto no tubérculo. Esse cisto impede que você coloque uma âncora nessa posição aí onde está a seta. E aí você tem que pular esse posicionamento de âncora através de uma fixação em dupla fileira. Aqui tem um vídeo que deveria rodar. Vamos ver se vai. Bom, não vai. É através da dupla fileira. Então, a gente fez uma dupla fileira no paciente, onde a gente tem aqui, com 3 meses, a paciente com essa mobilidade, e com 1 ano e 7 meses, ela com o tendão cicatrizado e o cisto sumiu. As vantagens biomecânicas também existem para a reparação de lesões completas do subescapular, lesões isoladas, da mesma forma, são lesões que promovem grande tensão no reparo, e você tem que ter uma construção mais forte. Esse é um paciente com lesão traumática, chegou para mim com 1 semana de lesão, e a gente fez uma reconstrução do subescapular com uma dupla fileira em ponte, e essa visão subacromial e agora a visão articular da reconstrução. Esse paciente aqui, com 8 meses de pós-operatório, fez uma viagem para a Indonésia. Uma outra indicação seria quando você tem uma lesão de manguito associada à rigidez. Nesse caso, era uma tríade terrível, uma paciente que tinha luxado o ombro, rompido o manguito, feito uma lesão do plexo braquial e estava rígida. Então, a gente tinha todo esse problema, já estava recuperando um pouco a parte neurológica, e a gente fez uma reconstrução em dupla fileira, o que permitiu uma reabilitação precoce. É por isso que vale a pena. Você faz uma capsulotomia associada ao reparo do manguito, com uma reconstrução forte que te permite uma reabilitação precoce. Aí, com 15 dias, ela fazendo o table slide, ela começou a rotação externa
né, ativa assistida, e aí com 3 meses e meio já com esse grau de mobilidade recuperado. Isso só foi possível porque a gente conseguiu trabalhar enquanto ela estava de tipoia. Ela ficou 6 semanas de tipoia, mas trabalhando já desde o início para ganhar movimento. A dupla fileira em ponte, então, ela tem a técnica específica, e a gente vai discutir essa técnica mostrando um caso. Esse é um paciente, um caso recente, um paciente amigo meu, amigo pessoal meu desde a infância, que caiu de skate e fez uma lesão do supraespinhal. A gente tem, então, essa lesão, já tinha uns 3 meses da queda, ela tinha uma certa delaminação, a gente começou a desbridar, então, olhando por articular, mas vindo para o subacromial, fazendo desbridamento com o shaver, com a cureta, fazendo a tenotomia, já que o bíceps estava comprometido na polia posterior, na parte posterior da polia. E aí, por subacromial, pelo portal posterolateral acessório, a gente avalia a mobilidade de medial para lateral, de anterior para posterior, nesse caso aqui, a gente tirou uns bumpzinhos que tinham para tentar manter o tubérculo, a área, a superfície mais plana, para você conseguir uma distribuição de pressão mais adequada na hora de fixar. Isso é importante, às vezes, você regularizar a superfície. E aí, a colocação das âncoras mediais, é importante guardar um espaço aí em torno de 1 centímetro, uma ponte óssea de 1 centímetro entre uma âncora e outra, para evitar complicações como soltura ou explosão do tubérculo, que seria uma complicação dramática aí no intraoperatório ou no pós-operatório. Os pontos têm que ser passados não mediais à transição miotendínea, eles têm que ser laterais à transição miotendínea, em torno de 2 a 3 milímetros, e aí, quando tem delaminação, como nesse caso, a gente às vezes usa uma pinça para pegar e a agulha para passar os pontos através dos 2 folhetos, e aí um shuttle com um loop para levar os tapes e um dos fios. O outro fio azul a gente usa para colocar, né, um outro ponto mais posterior, para depois fazer um fechamento da parte medial com pontos tipo mattress. Uma vez passado, a gente vê se os pontos estão satisfatórios, se o caimento vai ser satisfatório, se vai ficar alguma orelhinha. Nesse caso, a gente viu que ia ficar uma orelhinha anterior e posterior, então a gente passou, né, pontos já antecipando na hora de fechar, para ajudar a fechar. Faz o Crimson Duvet, que é a microfratura, para estimular os fatores que vêm do endósteo, e aí você vai selar agora, na hora de fechar. Já fechou medial, e aí vem fechar lateral. E aí você coloca a âncora na posição, tensiona, equaliza a tensão entre os tapes e os fios, né? Deixa tudo equalizado, simétrico, e aí, colocando a âncora ali na ponta, você solta esses tapes, você não precisa ficar travando eles na âncora, e introduz a âncora. Com isso, ela vai dar uma pressão, uma tensão satisfatória, nem de mais, nem de menos, para que você consiga uma boa fixação. E aí, na parte posterior, a mesma coisa. É importante você vir com a cama para ver o caimento adequado, aí faz o furinho. Na hora de furar, cuidado com as rotações do húmero, para que esse furo não vaze, né, a cortical, não quebre a cortical por estar tangenciando demais. Mesma coisa, tensão, né, ajusta a tensão e introduz. Depois de introduzir, né, vai até, né, o posicionamento adequado da âncora, e aí o resultado final, a fixação final, ainda sem fechar aqueles pontos metros que a gente deixou lá para fechar, depois de passado, né, de conectar as âncoras. E aí, já a fixação, já com o fechamento dos pontos metros. Nesse caso, a gente fez uma tenodese do bíceps ali suprapeitoral, e aqui a parte articular. Em resumo, então, a dupla fileira em ponte, ela oferece uma melhor cobertura do footprint, ela tem absoluta vantagem biomecânica em relação à fixação em fileira simples, ela oferece uma melhor taxa de cicatrização em lesões grandes, né? Em lesões pequenas não faz diferença você usar a fileira dupla ou fileira simples, em lesões de 1 centímetro, 1,5 centímetros. As indicações seriam, então, principalmente nas lesões grandes e com boa mobilidade, nas lesões, nos comprometimentos ósseos, como nos cistos ósseos que comprometem o footprint, nas rupturas completas do subescapular, porque são lesões também que criam um grande fator de tração, e você precisa de uma construção forte, e nos casos de lesão de manguito rotador associado à rigidez,
onde você faz a capsulotomia, a reparação do manguito, e você precisa de uma reabilitação precoce. E isso só consegue fazer com segurança se você tiver uma fixação bastante robusta e resistente. Obrigado.